E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Eu só quero fazer uma pequena explicação antes de continuar o vídeo, quer dizer, na verdade, algumas observações. Vou adiantar alguns vídeos que eu consegui, o máximo que eu consegui, porque, bom, daqui 2 dias, pra mim, meu celular vai bloquear de novo por causa de algumas questões financeiras. Então, pode ser que eu fique um tempo sem gravar vídeo. Eu não sei quantos vídeos eu vou conseguir gravar por agora, mas o objetivo é até amanhã do dia 3 de setembro eu conseguir gravar os vídeos para pelo menos até o final de novembro, tá? Provavelmente não sei, porque são mais de. Ao todo, a quantidade de vídeos que eu preciso gravar para deixar adiantada é tipo mais de 20. Então, as chances de eu conseguir gravar tudo isso vai ser quase que zero. Enfim. Mas então, se em algum momento vocês verem que não está saindo vídeo no canal, é por causa disso, porque eu tô sem celular para gravar. Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de outubro. Então, vocês estão vendo no dia 14, mas eu estou gravando no dia 1. Então, eu vou gravar o máximo de vídeo agora. Agora é meia-noite e 19. E depois eu vou dormir. Aí, quando amanhecer, eu vou tentar gravar mais alguns. Mas não sei se eu vou conseguir. Então, se em algum momento não ter mais nenhum vídeo por um tempo, é por causa disso, porque eu tô sem celular para gravar. Segundo, quando eu comecei o projeto, assim, para falar sobre filmes, séries, essas coisas, eu idealizei ele mostrando o videozinho na lateral e tal, o videozinho sobre o filme ou a série ou coisa do tipo. Só que isso dá problema com direitos autorais, porque, né, eu não sou a dona da, do direito autoral ali, então começou a dar problema. Por isso que eu não coloco mais os videozinhos, eu deixo só o pôster do filme, tá? Eu queria explicar isso porque tem filme aqui, tem projeto aqui que eu queria muito colocar o videozinho, mas por questões de direitos autorais eu não posso. Se eu estivesse, por exemplo, se eu estivesse falando sobre um documentário sobre o meu trabalho, a minha arte e tal, algo que eu tenha produzido, eu tenho direito sobre isso. Então eu posso usar as imagens porque eu tenho o direito de imagem. Porém, como é trabalho de outras pessoas, eu não tenho essa autorização. É diferente de se algum dia por exemplo, a Universal me convidar para assistir a estreia de um filme, eu grave falando sobre isso. Aí eu coloco as imagens porque se eles me convidaram significa que eles estão dando autorização. Geralmente eles falam, ó, esse é o Media Kit, então pode usar esses vídeos para exemplificar e tal, mas contrário disso eu não posso usar. Só para explicar isso. Enfim, hoje nós vamos falar sobre Superação, o Milagre da Fé, que foi lançado em 2019. É importante lembrar sempre, pontuar sempre que esse vídeo ele tem spoiler, porque é uma conversa sobre o filme. Então, se você não assistiu, pausa aqui, vai assistir, depois você volta. Se você já assistiu, continua aqui. Agora, se você não assistiu, mas não liga para spoiler, é tipo eu que vai receber spoiler e vai ter mais vontade assim de assistir, então continua aqui por conta disso. Esse é um filme com a direção de Roxanne Dawson, roteiro de Joyce Smith e Grant Newport. É importante falar que esse filme é baseado em fatos reais, tá? E aí ele vai ter o John Smith, que quem faz é o Marcel Ruiz. Tem a Joyce Smith, que quem faz é a Chris Metz. Joyce Smith, personagem. Joyce Smith, roteiro. Entendeu? Baseado em fatos reais. Tem o Brian Smith, que é feito pelo Josh Lucas. E tem o pastor Jason Nobe, que é feito pelo Topher Grace, também conhecido como Venom de Spider-Man 3, do Tobey Maguire. Enfim. Superação, ele se passa durante o feriado de
Martin Luther King, nos Estados Unidos. E aí o John vai com alguns amigos numa geleira, e aí eles começam a brincar, e aí tiram foto e tal. E o pessoal vira e fala, ó, gente, sai daí porque é perigoso. Nisso que eles estão saindo, a geleira se rompe. Os amigos do John conseguem se salvar, mas o John, ele afunda na geleira. E a água congelada, tá? Tem o gelo em cima, a água é extremamente gelada, né? Porque, se não me engano, se passa no inverno lá. E aí o corpo de bombeiro é chamado e tudo mais, e aí não consegue encontrar o corpo dele de jeito nenhum. Ele fica muito tempo debaixo da água congelada. Até que um dos bombeiros ouve uma voz falando para ele ir mais para trás. Ele vai, ele acha o John ele é levado para o hospital e aí morre, né? E a, eles viram e falaram, a mãe dele tá vindo aí, vamos só deixar preparado para ela poder meio que tipo se despedir. E aí ele tá morto, o coração não tá batendo nem nada, e ela começa a orar, 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 chorar, implorar para trazerem o filho dela de volta. E o coração dele volta a bater. O filme inteiro, ele é meio que esse processo entre a fé, a verdade. Porque, por exemplo, esse pastor Jason, a Joyce ficava pegando no pé dele, porque ela não gostava dele, porque ele era muito jovem, ele era um pastor novo, né? Então ele era muito jovem, ele trazia coisas diferentes, por exemplo, This is Amazing Grace, ele traz com um feat que transforma meio em hip hop para atrair os jovens da igreja, né? E, e é muito engraçado porque ela teve tanto problema com o pastor Jason e ele foi o que mais apoiou em todo o processo. Esse filme ele tem cenas lindas, 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 porque a todo momento o John tá em coma. Então, tem hora que pessoas se reúnem fora do hospital e começam a cantar Ocean segurando velas, pessoas orando e tal. E é muito bonito esse filme, principalmente quando você olha com um olhar cristão, que é a questão de tipo, não, eu faço tudo por Deus, eu faço tudo para Deus. Quer dizer, não é que eu faço tudo por Deus, na verdade eu faço tudo para Deus. Por que tá acontecendo isso? Eu tô orando, mas não tá tendo mudança. Meu filho continua em coma, ele não acorda, ele não acorda, ele não acorda. E aí tem um momento que a Joyce, ela começa a perceber situações da vida dela e das atitudes dela que talvez não fossem tão legais assim. O Brian, apesar de ele querer lutar para acreditar que o filho dele vai sair dessa, a maior parte dele desacredita. E a Joyce, ela se sente muito sufocada porque toda a fé do acordar do John vem dela. E ela começa a sentir que o Brian meio que, tipo, como, não é que ele abriu mão, tá? É uma forma de falar, mas é como se ele tivesse aberto mão de orar, de lutar e tal, porque a fé dele não é tão forte quanto da Joyce. E é muito sinistro pensar que isso é algo que aconteceu de verdade com alguém, sabe? Porque precisa ter uma fé muito, muito, muito gigante para o coração de uma pessoa parar, os médicos fazerem massagem cardíaca, darem choque elétrico, tentar a RCP, tudo isso, e nada funcionar. E aí o choro de uma mãe. Ai, gente, é porque esse negócio dos direitos autorais me mata, porque essa é uma cena que eu gosto de ver e
eu queria compartilhar com vocês aqui, porque é extremamente emocionante a hora que o coração do John volta a bater. Ele entra no estado de coma, ele permanece no estado de coma, mas assim, ele estava morto, sem esperança nenhuma, e o choro, a oração da mãe dele trouxe ele de volta à vida. Tava em coma? Tava em coma porque existia um propósito para isso. Mas, cara, ele tava morto. Entendeu? E não é assim, essa questão de religião, fé, não é algo que eu queria trazer aqui, eu queria levar mais, eu queria falar sobre esse assunto mais no outro canal, porque é para, apesar de eu falar sobre os pensamentos e situações que aconteceram com a minha vida, que se comunicam com os filmes, existem situações que eu acho que são mais pessoais, por isso que eu coloco no outro canal, que é de assuntos pessoais. E é uma coisa mais sem filtro, então eu posso falar e tal, sem medo. Mas é bonito esse filme na questão de o quanto que você acredita. E eu não tô falando, tipo assim, é óbvio que aqui, por ser um filme religioso, automaticamente a gente liga isso a Deus, fé e Deus. Mas vamos colocar num plano mundano, num plano fora da igreja. Quanto de fé que a gente tem nas coisas, nas pessoas, sabe? É muito sinistro, porque mesmo que ela não orasse para Deus para trazer o filho dela de volta, ela ia chorar e implorar para o universo que seja trazer o filho dela de volta. E é muito engraçado, na verdade não é engraçado, é triste, como qualquer situação que acontece, a gente começa a se duvidar da gente mesmo e dos nossos sonhos, dos nossos planos. Ai, eu quero casar. Eu tô namorando, eu quero casar um dia e tal. E aí tem assim, ai, me demitiram. Ah, aí o casamento já não é mais um objetivo, aí é outras coisas. E tem gente que mantém, né, esse sonho, esse plano, só entendendo que agora ela vai precisar dar a volta por cima e lutar para alcançar esse objetivo mais do que se ela continuasse naquele emprego que ela estava. Mas obviamente que esse daqui é um exemplo bem lixo. Eu falo, eu já tive muitas pessoas, né, que estavam doentes e tal, e é muito sinistro porque eu fico me questionando, e se eu tivesse a fé que essas pessoas têm, né? Obviamente, é um filme, então tudo parece ser mágico, mas, mano, é baseado em fatos reais. Eu tinha um colega que ele estava internado, ele estava muito doente, né? E aí, eu, uma loucura da minha cabeça, eu coloquei que a gente estava ligado. E aí eu fazia muita oração, muita oração, muita oração. E aí chegou uma hora que ele melhorou. Foi para casa, mas logo voltou para o hospital porque teve uma piora muito grande. Nós estávamos em cidades diferentes, então eu não pude visitar no hospital. Quando isso aconteceu, eu fui para visitar, mas eu tive que viver uma outra situação para ajudar essa pessoa, então eu não consegui conversar com ela. Quando eu cheguei no hospital para estar com ela, já tinha passado do horário de visita, mas não, assim, fiquei triste que eu não pude estar com ela, mas eu estava acompanhando uma doação de sangue para essa pessoa, então eu estava tentando ajudar da melhor forma que eu conseguia. Mas enfim, e aí teve um momento que eu estava me sentindo muito sufocado e tal, e aí começou a querer me dar crise de choro, eu virei e falei, ai meu Deus, me desculpa, mas
eu desisto, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças. E aí, na manhã seguinte, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. É óbvio que não tem nada a ver comigo, é óbvio que essa coisa de, tipo, ligação e tal, era uma forma fantasiosa de eu me forçar a orar por alguém, mesmo quando eu estava sem força. Porque é isso, às vezes a gente tá triste, a gente tá numa bad trip e a gente não tem força para fazer as coisas, a gente só quer deitar na cama e ficar lá. E isso meio que me impulsionava, porque, tipo, não, a gente tá ligado, eu preciso ficar forte por essa pessoa, porque agora ela tá fraca. Talvez quando ela melhorar lá no futuro, ela seja o lado forte para mim, enquanto eu estiver sendo o lado fraco, né? Mas é uma coisa assim, faz eu questionar que se eu tivesse tido. Será que se eu tivesse tido mais fé, mais força, assim, mais afinco, será que ele estaria vivo? Será que ele teria tido mais tempo, sabe? Eu sei que eu não posso fazer nada porque eu sou um ser humano, mas, sabe, dá fica esse pensamento na cabeça. Será que eu poderia ter feito mais? Nossa, eu fui fazer o acompanhamento do pessoal que estava doando sangue para ele, mas será que valeu a pena isso? Será que eu não devia estar no hospital, lá no quarto conversando com ele? Entendeu? É muito sinistro essas situações. E Superação Milagre da Fé é muito bonito, principalmente perto do final, que o John ele acorda do coma e tal, e aí ele vai para a igreja. E aí o pastor começa: quem que aqui orou pelo John? Quem aqui fez tal coisa pelo John? E você vê que, tipo assim, a igreja inteira praticamente de pé, porque orou por ele, para que ele se recuperasse. E eu acho que, assim, é uma coisa que está faltando muito nas igrejas de hoje em dia, que é, de fato, essa união pelo bem de uma outra pessoa. E é tipo assim, o John acordar ou não, nenhum deles iam ganhar nada. Ninguém ia ficar milionário porque o John acordou, ninguém ia ganhar casas e carros porque o John acordou. Eles só iam ter o prazer de saber que a oração deles ajudou Deus, o universo, a curar o John. Não que Deus precise de ajuda, né, gente? Longe disso, Deus não precisa de ajuda para nada. Mas é bonito ver, né? E ao mesmo tempo é triste saber que, tipo, é um filme magnífico, né, essa cena, mas hoje, dentro das igrejas, você não está vendo isso. Você está vendo pessoas se afastando da igreja por causa dos discursos de pessoas da igreja, sabe? É igual, tem uma pessoa que era um colega meu, a gente não tem contato, mas ele ia muito na igreja, sabe? Era o porto seguro dele. E só que ele é uma pessoa LGBT, ou era, sei lá, não sei se ainda tá vivo, porque tava passando bastante desafio. Mas enfim. E aí ele começou a ser atacado na igreja. E aí ele saiu da igreja. Isso jogou ele num mundo tão horrível, tão destrutivo, que, tipo assim, ele começou a ter uma depressão muito maior e tal. Não sei como que ele está hoje em dia, mas, sabe, quando a igreja devia ser conforto, devia ser um lar, devia ser você receber as pessoas independente de como elas estão, independente de quem elas sejam, sabe? A mudança que precisa acontecer na vida da pessoa tem que vir de Deus. Para quem acredita nisso, quem não acredita, não vou falar nada, porque cada um tem o direito de acreditar ou não acreditar no que quiser, entendeu? Mas para quem acredita,
casa de Deus precisa ser conforto, tem que abraçar qualquer transformação, qualquer mudança que precisa acontecer na vida da pessoa, é Deus que tem que fazer. Não sou eu, como humano, que fala, você quer ficar na igreja, então você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que namorar essas pessoas, você tem que dar essa quantidade de dinheiro. Eu já vi gente saindo da igreja porque a igreja cobrava valores extremamente exorbitantes de dinheiro, né? Que era oferta, 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 oferta. E teve uma hora que a pessoa já não tinha mais dinheiro para dar para a igreja, então ela saiu da igreja porque ela não tinha mais dinheiro, entendeu? E ninguém foi atrás dela quando isso aconteceu. Ninguém se preocupou se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa, entendeu? Aí a pessoa vai para macumba, ela é uma pessoa ruim, mas por que que tem, principalmente, tem muito LGBT que é da Ubanda e outras religiões que não sejam evangélica e a católica? Porque quando a pessoa vai na igreja evangélica e católica, ela tá recebendo ataques, entendeu? Ela tá ouvindo pessoas dizerem que ela deve morrer por causa de quem elas são, entendeu? Sendo mais uma vez, quem faz a mudança que precisa ser feita é Deus, tá? Se vocês acreditam que a coisa X é uma doença, embora eu já sei que não seja, mas enfim, vocês acreditam que seja, você precisa manter aquela pessoa na igreja e orar para que Deus seja na vida daquela pessoa e faça as mudanças que precisam ser feitas, entendeu? E talvez esse seja o maior medo das pessoas, porque elas são tão ignorantes, tão arrogantes, que elas têm medo de orar tanto, tanto, tanto para Deus curar aquela pessoa, e elas perceberem que na verdade quem precisa de cura são elas mesmas, entendeu? Para ignorância, para arrogância e tal. Então é muito bonito um filme como Superação, O Milagre da Fé. Você vê no final uma igreja unida em prol do bem de uma outra pessoa que não pode dar nada, que não vai modificar a vida delas, entendeu? Os bens que elas têm ou que elas não têm vai continuar da mesma forma, entendeu? Mas mesmo assim, eles se uniram como igreja, como família, para orar pelo bem deles. Vocês assistiram Superação Milagre da Fé? O que vocês acharam? Tem alguma cena que vocês acharam bonitas que eu não falei aqui? Porque a questão é que eu tenho uma opinião muito forte em relação a esse filme. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu quis trazer esse vídeo um pouco mais cru em relação a o meu, quer dizer, o assistir o filme e trazer um pouco mais sobre o meu olhar e sobre as minhas lembranças e os meus sentimentos em relação a esse filme. Porque eu podia assistir e falar tudo o que aconteceu aqui e tal, mas cara, é uma cena mais bonita que a outra. E ver a Joyce, que sempre colocou, não, porque eu sou da igreja, eu sou firme, eu faço tudo, e ela perceber que, mesmo assim, ela estava errando, entendeu? Que ela não é perfeita, entendeu? É um filme muito bonito. Então, comenta aqui. Também, se vocês quiserem, comenta nome de filmes que vocês querem que eu traga aqui. Eu posso trazer talvez como um, um vídeo bônus quando eu recuperar meu celular, como eu já avisei, eu vou ficar sem ele durante um período, né? Eu vou ficar me afastar de redes sociais e tal. Então, quando eu voltar, pode ser que eu pegue algum filme, mas sempre coloca assim, o nome do filme e o ano, para eu encontrar com mais facilidade, porque como eu já falei, tem muito filme que tem o mesmo. Eu sei o que você fez no verão passado, tá? Tem 2 filmes com esse nome, tem a série que tem esse nome também. Então, é importante que vocês falarem, ó, é o filme tal, do ano tal, entendeu? E é isso, a gente se vê em breve. Espero eu, pelo menos.